Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Daniela Álvares Beskov, eu sou cientista política e artista. Hoje eu quero perguntar para vocês, como seria o mundo sem líderes? Então, o que é um líder? Uma pessoa, uma mulher ou um homem que lidera, né? Então, o líder é a pessoa que coordena um grande número de pessoas, um grande número de ações. Então, ela concentra, né, várias funções que dizem respeito à administração, à gestão, né, de um grande número de pessoas. Então, a existência de um líder, ela vai além dessa mera organização de funções. Ela tem uma relação, né, intensa com esse grupo de pessoas, com essa massa, com esse coletivo. Então, esse grupo de pessoas, ele de certa forma autoriza, legitima, reconhece, fortalece, promove a figura dessa liderança. Então há uma relação de confiança, né, de depositar ali também uma crença, muitas vezes uma fé, uma certeza de que aquela pessoa vai conduzir aquele grupo, aquela sociedade para um bom caminho, né, tanto no presente quanto no futuro. Tem uma relação, né, de legitimar os argumentos, as ações, né, daquela pessoa, né, daquela liderança. Então, muitas vezes, inclusive, pelo peso, né, que o argumento, a figura, o símbolo de uma liderança tem, muitas vezes o argumento, a ação que ela vai apresentar para a sociedade pode até vir a ter o mesmo peso de um argumento, de uma ação apresentada por um grande número de pessoas, construída ao longo de muitos anos, como no caso dos movimentos sociais, por exemplo, que muitas vezes leva anos até que a sociedade aceite determinado argumento apresentado por esse movimento social, enquanto que a liderança, muitas vezes, ela não precisa de tanto tempo assim para construir, para convencer a sociedade, construir esse argumento e apresentar para a sociedade. Então, às vezes, esse peso de um argumento construído por um grande número de pessoas tem o mesmo peso que esse argumento apresentado apenas por uma pessoa, por essa pessoa ser uma pessoa líder, né, que ao longo do tempo construiu essa relação de confiança, essa relação de legitimação com esse grande número de pessoas. Então, se a gente pensar na democracia representativa, né, na representação nos políticos, a gente pode pensar os políticos, né, as políticas como uma espécie de líderes, né? Pois eles são pessoas que concentram aí ações, né, dentro do seu trabalho de administração de gestão, e essas ações dizem respeito a um grande número de pessoas, é uma concentração ali de funções, de tarefas, né? Se a gente pensar numa questão mais refinada, né, mais detalhada, de que o político é um gestor, é um administrador, e o líder seria algo mais, né, seria um grande líder, uma pessoa reconhecida pelas massas, tem uma questão simbólica envolvida, a gente pode pensar mais nesse refinamento da interpretação. Mas de forma geral, vamos pensar hoje que o político, a política é um líder, né? Porque ele está ali coordenando um grande número de pessoas, né? Tanto no nível federal, municipal, estadual, seja uma cidade, um país, né? São muitas pessoas envolvidas aí. Então, historicamente, né, vamos pensar em alguns processos que levam à existência, né, de líderes, né? Um processo que existiu muito, né, nas sociedades e hoje é menos comum é a existência de líderes através de um processo de consanguinidade, ou seja, a pessoa é um líder, uma líder, né, vamos supor, uma mulher ou um homem, e o filho, a filha que essa pessoa tiver, vai então ser definida como próximo líder daquela comunidade, daquela sociedade, porque ela veio do mesmo sangue, da mesma família que o líder, né, anterior. Então, uma questão aí genética, uma questão familiar, né, uma questão de grupos relacionados à família. E os líderes vão então seguindo nessa herança, vamos dizer, genética, né? Um outro processo que leva à existência de lideranças é o processo dentro dos grupos que concentram grande poder de tomada de decisões, né? Por exemplo, os núcleos políticos, econômicos, religiosos, ou mesmo se a gente pensar no cotidiano também das relações, quais são os grupos ali que têm
têm poder, né, em geral homens, né, porque a gente vive numa sociedade patriarcal já há muitos milênios. Então esses homens, esses chefes, né, vamos supor no âmbito religioso ou no âmbito das guerras militar, onde tem os generais, né, ou enfim os líderes ali políticos, eles então indicam outros líderes, né, para compor com eles esse núcleo de liderança ou então para ser o próximo líder, né? Então a gente tem um processo aí de indicação, né, dentro de um sistema de poder, né? Então a gente vê, esses são alguns exemplos, né? Então a gente vê na democracia representativa, né, um processo que vem ocorrendo desde aí do século XVIII, XIX e vem se espalhando pelo mundo, né, através da criação dos estados nacionais. Então a democracia representativa seria esse processo onde ocorre uma decisão do coletivo sobre quem vai ser, né, o líder, a líder, quem que vai ser eleito para ser o político ali para administrar a sociedade. Então é um processo formal, né, que formaliza esse processo de eleição dos líderes e um processo que envolve leis, regras, né, envolve a sociedade, atualmente a sociedade como um todo, né, mas ali no início, né, desses processos eleitorais em muitos países eram apenas alguns grupos que podiam, então estavam permitidos a votar ou a se eleger, né? Então a gente tem também toda uma pesquisa sobre isso, vendo agora a história, a partir desse momento presente, o que estava envolvido ali, né? Quais eram os grupos autorizados a participar desse processo, né, da democracia representativa. Mas então, atualmente, a gente vê, então, na maioria dos países, onde todas as pessoas, né, adultas, né, têm esse direito de votar, então elas se envolvem nesse processo aí então tem a campanha, tem os argumentos, tem o convencimento, todo esse processo burocrático formal que vai levar à escolha, né, dos políticos, dos líderes, né? Então então vamos pensar um pouquinho sobre a democracia representativa, né? Quando a gente pensa na democracia quer dizer poder nas mãos do povo, né? O significado da palavra. Então a democracia representativa é quando o poder está nas mãos do povo de forma mediada, né? De forma a passar por uma representação, que são os políticos, as políticas que vão tomar as decisões pelo povo, né? Ao contrário da democracia direta, que as pessoas tomam as decisões diretamente, né? Então, o que é a representação? A representação é quando, né, as pessoas delegam, elas cedem a sua habilidade, a sua capacidade de tomar decisões, elas cedem essa capacidade para outras pessoas, né? Os políticos, né, as políticas. Então, há uma mediação, né? Então, a ação que vai ser tomada de decisão ali, de organização das questões coletivas, ela é realizada através da população, só que mediada através dos poderes públicos, né? Então, assim, numa análise, então, né, o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é que a população, de fato, não toma a decisão, né? Quem toma a decisão, realiza a ação de organização social, são os políticos, os gestores, mas a ideia é que a população está realizando essa ação de forma, né, mediada, né? Então, essa seria, né, a representação. A ideia de que há pessoas, né, específicas que estão tomando decisões em nome, né, da população, né? Então, essa noção entende que, em teoria, a maioria das pessoas, da população, não teria o tempo suficiente para se dedicar às questões coletivas, né? Ou seja, enquanto a maioria das pessoas se dedicam às suas profissões, haveria necessidade de haver uma profissão específica, né? Que seria a profissão de político, essa profissão específica para a gestão do coletivo, né? Então você separa, né, a tomada de decisão sobre o coletivo do cotidiano das pessoas, né, colocando que para isso é necessária a existência de um especialista, né, que cuide desses assuntos coletivos, né. Então, o que a democracia representativa ela gera, né, se a gente observar, né, no cotidiano, né? Então,
De acordo com o meu ponto de vista, eu acho que a democracia representativa, ela, a longo prazo e no cotidiano das pessoas, ela gera um distanciamento da maioria, né, das pessoas, da reflexão sobre as questões coletivas, né? Ou seja, se eu tenho uma pessoa que está pensando por mim sobre as questões coletivas, está pensando em soluções para os problemas, está apresentando soluções e propostas para o cotidiano, então não tem por que eu pensar sobre isso, né? Então, essa ideia, ela se transfere, ela se multiplica, não apenas para a desresponsabilização de pensar o coletivo como um todo, mas para a desresponsabilização de pensar o coletivo até mesmo no meu âmbito local, no meu âmbito menor, muitas vezes até nos núcleos familiares, ou no núcleo de amizade, no núcleo do meu bairro, né? As pessoas, elas sentem, de certa forma, uma desconexão com a importância de se pensar o coletivo, né? Então, a gente pode pensar que isso tem várias consequências, né? Uma dessas consequências é a própria falta de respeito mesmo que indivíduos e grupos têm com o resto do coletivo no seu cotidiano, né? Não necessariamente envolvendo uma ação, uma solução a ser apresentada para algum problema coletivo, mas comportamentos, atitudes, né, ações de desrespeito, de violência no cotidiano, porque as pessoas, elas se sentem de certa forma autorizadas a realizar ações individuais, porque elas não sentem que há uma ligação, né, uma relação ali de debate, de argumento, de cooperação com o coletivo, né? Então a pessoa se sente que a sua vida se dá a partir de um núcleo individual ou de um núcleo coletivo ali no seu pequeno coletivo, e a única relação com o coletivo maior seria a relação da votação, que ocorre de anos em anos aí para eleger os políticos, né? Então muitas pessoas passam a perceber o seu cotidiano apenas como um cotidiano, né, individual, onde não tem uma relação com o coletivo, nem de cooperação, nem de ajuda e muitas vezes nem de respeito, né? Então a pessoa se sente autorizada a realizar ações que do ponto de vista dela, elas estariam corretas ou ela teria essa liberdade, e muitas vezes essa ação pode ser uma ação de violência, de desrespeito em relação a pessoas próximas ali do bairro, da sua comunidade. A gente pode pensar em vários exemplos em relação a isso, né? Pessoas que utilizam do espaço público de forma a violentar, desrespeitar o espaço das outras pessoas naquele espaço coletivo, né? Um outro exemplo, a gente pode pensar também como as pessoas, então, assim, no cotidiano, acabam não pensando nessa questão da solidariedade, ou assim, de como outras pessoas podem estar precisando de ajuda para resolver problemas, enfim, porque ela pensa, de novo, que quem vai resolver esses problemas é um político, uma pessoa ali que está à parte daquele cotidiano mais do dia a dia, assim, aquele cotidiano local, né? Então ela também não se sente responsabilizada por problemas da sociedade que não a atingem, né, diretamente, né? Então esses são dois pontos que a gente pode pensar sobre essa falta de consciência de relação, né, com o coletivo, né? E um outro ponto também seria, então a gente vê no cotidiano pessoas e grupos que também não sentem a necessidade de se manifestar sobre ali problemas, questões que estão aparecendo ali no bairro, no coletivo. Ou seja, ela pensa de novo que em algum momento o poder público vai aparecer ali naquele local. Vamos supor um problema com a rua, com um buraco na rua, ou a luz que não está funcionando, ou enfim, qualquer outra questão, uma praça que poderia ser melhor organizada para o uso ali das pessoas, né? Questões ali do cotidiano, ela pensa que então não faz parte da tarefa dela enquanto indivíduo, né? Ligar para alguém da prefeitura, fazer um abaixo-assinado, ou enfim, se conectar com outros vizinhos para pensar soluções e propor ali nas instâncias possíveis. Muitas vezes há instâncias participativas, né, na democracia representativa. Essa pessoa pensa que isso não é necessário, que o poder público em algum momento vai passar por ali, passar por aquele local do bairro e vai resolver aquele problema, né?
Mas, enfim, então sabemos que inclusive, muitos problemas não são resolvidos por esses dois lados, tanto por falta do poder público de exercer de fato o seu papel, né, devidamente, como a falta da população também de se posicionar, né? Então, no meu ponto de vista, a democracia representativa, ela gera um processo mais amplo no cotidiano da sociedade de desresponsabilização, né, das pessoas sobre as questões coletivas, né? Então, obviamente, eu penso que é um ponto, né, negativo, né? Então, o que seria positivo, né, seria as pessoas se envolvendo com os problemas, respeitando as outras pessoas, ajudando quando ela pode outras pessoas que estão precisando de ajuda, ou seja, uma sociedade, né, cooperativa, né? Então, essa é uma das críticas, né, à democracia representativa e à existência de líderes, né? Então, voltando à noção de líderes, né? Quando existem líderes políticos, pessoas que estão liderando outras e estão realizando as ações em nome do coletivo, então muitas vezes essa grande massa, esse grande grupo de pessoas coloca a sua confiança, coloca o seu poder de decisão na mão daquela pessoa que é líder, né? E de certa forma se tira ali daquele espaço de debate, aquele espaço de proposição de soluções para os problemas, né? E por que é negativo isso, né? Porque nós vivemos em sociedade, ou seja, é muito difícil alguém viver completamente sozinha, né? Existem exemplos que a gente vê na história, mas são exceções, né? As pessoas, elas vivem em coletivo por várias razões, mas uma das razões é porque os objetos que produzimos, os serviços que utilizamos, enfim, a nossa vida material, né, inclusive, ela depende de ações coletivas, de redes de ações coletivas. Então, para construir uma casa, para ter acesso à água, enfim, para ter acesso a roupas, alimentos, todo esse processo de produção desses serviços, desses objetos, eles dependem de um grande número de pessoas trabalhando para produzir essas coisas, né? É muito difícil uma pessoa produzir tudo isso sozinha, porque necessita de indústrias, enfim, necessita de uma articulação aí de várias pessoas e conhecimentos para produzir essas coisas, né? Então, se vivemos em sociedade, dependemos uns dos outros, né, para a nossa vida material, né? E não só material, mas vamos pensar, né, dessa forma mais objetiva, né? Nessa fala de hoje. Então, se dependemos, né, uns dos outros, é importante também que nós, né, nos comuniquemos, né, conversemos, e que haja cooperação para a continuidade do cotidiano, né, da sociedade, né? Pois nesse processo de produção de serviços, de objetos, dessa produção material da vida, surgem problemas, né? Então, os problemas são coletivos, pois dizem respeito a essas questões coletivas. Então, é importante que as pessoas se envolvam para resolver esses problemas, propor, né, soluções. O que acontece com a democracia representativa, ou seja, a existência de líderes, é que, apesar de, obviamente, ser um processo importante no momento histórico, né, pois antes das democracias representativas a gente tinha impérios, ditaduras, enfim, monarquias, então a gente vem em um processo de transição para uma sociedade que participa, né, ainda que de forma mediada, ela participa da política. Então é importante a gente pensar que enquanto sociedade, podemos sempre, né, melhorar, nos desenvolver, né? Então, seria interessante que essa democracia representativa fosse cada vez mais participativa e ela pode até chegar a ser uma democracia direta, né? Então, a democracia participativa é a democracia representativa que tem mecanismos ali de participação mais ativa, mais direta da sociedade. Então, no Brasil, a gente já tem exemplos, né, em relação a isso. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, teve um exemplo disso que chama o orçamento participativo, né, que durou ali por alguns anos. Em outros estados, a gente tem exemplo também de instalação do orçamento participativo de formas diferentes, mas esse exemplo do Sul
é bastante, é uma referência, pois durou muitos anos, enfim, e também dizia respeito a uma porcentagem mais significativa do orçamento. Por que é orçamento participativo? Uma porcentagem do orçamento ela é designada para que seja definida para onde vai ser esse uso. Essa definição é feita através de um debate coletivo com a sociedade, através de instâncias de debate, de participação. Então essa é uma medida interessante, né? Porque abre ali um espaço objetivo de decisão sobre o orçamento, né? Que é uma decisão importante do poder público, e abre para a participação das pessoas. As pessoas então podem decidir aonde que aquele orçamento vai ser destinado, o que é mais importante naquela cidade, naquele bairro, a construção de uma escola, a construção de um teatro, de uma praça, de um posto de saúde, etc., né? Então, esses mecanismos são interessantes e existem outros, né? No Brasil a gente tem, por exemplo, a existência de conselhos, né? Conselhos, alguns têm característica de deliberação e outros têm a característica de participação, de consulta, né? São vários, então, tipos de mecanismos que existem, né, como forma de ampliar a participação na representação. Então, se a gente pensa agora na democracia direta, então vamos pensar um pouco sobre a ideia dessa fala, né, de hoje após essa breve introdução. Como seria, né, um mundo sem líderes? Então, um mundo sem líderes seria um mundo onde todas as pessoas, né, participariam da tomada de decisões, né, sobre o coletivo. Então, se a gente pensa nesse conceito da democracia direta, né, é um conceito que já existe, né? A área da ciência política, da teoria política anarquista, já debate isso faz muito tempo, né? Então, a democracia direta é quando você diretamente toma ações, né? Toma decisões e realiza ações em relação ao coletivo, né? Então, existem muitas formas de se organizar uma sociedade, né, a partir da democracia direta, ou seja, da não existência de líderes. Então, uma dessas propostas é a proposta da federação, né? Já foi escrito sobre isso também aí em textos, livros anarquistas. Então, a federação, que inclusive o Brasil é uma federação, mas é uma federação representativa, né? A federação é a organização de um território, né, a partir de vários núcleos que se comunicam com poderes locais, poderes centrais, que de certa forma realizam a administração e o diálogo entre esses núcleos. Vamos pensar de uma forma geral a definição de federação dessa forma, né? Então, por exemplo, no Brasil, na federação que ocorre a partir da representação, a gente tem os poderes municipais, estaduais e o poder federal, né? Tem também o poder judiciário, enfim, tem vários poderes que de certa forma concentram, existem pessoas que concentram o poder de tomada de decisão, que representam de certa forma o coletivo, né? Então esses vários poderes eles dialogam e se equilibram, né? Então, por exemplo, o poder municipal tem atribuições que são diferentes das atribuições do poder estadual, diferentes das atribuições do poder federal, ou seja, há uma divisão de atribuições, né? E de certa forma esses poderes se complementam, se relacionam, né? Vamos pensar de uma forma geral assim, né? Sem entrar em muitos detalhes de como funciona exatamente no Brasil, os estados, os municípios, mas de uma forma geral uma relação de cooperação, de divisão de tarefas, de funções, né? Se a gente pensar em uma federação anarquista, então primeiro haveria a existência de uma quantidade maior de núcleos locais, né? Se a gente pensar o menor núcleo local do Brasil seria o município, né? O município que tem o prefeito, os vereadores e, né, que então diz respeito a uma cidade. Essa cidade pode ter um grande número de habitantes ou um pequeno número. Isso aí já dá uma diferença em relação à participação das pessoas. É muito mais difícil a gente participar em uma unidade política, unidade territorial, que tem muitas pessoas, porque é muito difícil você fazer uma assembleia com 100 mil pessoas, por exemplo, né? Ou com 1 milhão de pessoas. Para as pessoas poderem participar, sentar numa conversa, né, em uma assembleia, em uma roda de conversa para debater e todas as pessoas terem a possibilidade de colocar seu argumento,
há que existir, então, espaços menores de debate, né? Então, o anarquismo, ele fala um pouco sobre isso, a democracia direta. Então, nessa proposta de federação anarquista, seria a existência desses núcleos que conversam, né, que se relacionam através de vários núcleos, mas núcleos menores. Então, vamos pensar, por exemplo, em núcleos de 50 ou 100 pessoas, ou 200 pessoas, enfim. E nesses núcleos menores, há então a possibilidade de todas as pessoas falarem, proporem, argumentarem, né? Então, a gente pensa que existem vários desses pequenos núcleos, e ali as pessoas debatem sobre problemas, questões coletivas, né? Então, vamos supor, numa hipótese, que tem uma questão da urbanização da cidade. Como asfaltar as ruas, como, enfim, colocar árvores, como vai ser as calçadas, se vai ter ciclovia, como que vai ser, etc. Vamos supor que esse é um tema ali de uma cidade, né? Então, essa cidade se organiza em vários pequenos núcleos, né? Vamos supor de 100, 200 pessoas, e todos esses núcleos vão debater as propostas das pessoas ali presentes sobre esse tema, né? Então vai haver um debate intenso, né? A democracia direta, né? A própria noção de política já coloca que a existência do diálogo é importante. A política é a existência do diálogo, e o diálogo prevê o confronto, né? O confronto saudável, né? O confronto sem violência entre opiniões diferentes, né? Então a política é a relação com o diferente, a relação com a discordância, né? E esse ponto, inclusive, que, voltando um pouco ao início da fala, que leva a uma dificuldade, inclusive, das pessoas de se relacionar com o coletivo, né? Porque muitas vezes faltam espaços na sociedade que estimulem o diálogo, a reflexão, o contato com o diferente, através da construção de possibilidades, né? Muitas vezes, pela dificuldade de se lidar com o diferente, se leva a situações de violência, de sufocar o diferente, ao invés de dialogar com esse diferente, com esse discordante, né? Então, voltando à questão da democracia direta, você lidar com a discordância, então algo cotidiano, seria algo mais cotidiano do que na democracia representativa, né? Então, nesses vários núcleos, voltando à questão da hipótese, né, dos núcleos que estão debatendo ali sobre urbanização. Então, esses vários núcleos, as pessoas então debateriam, né, não necessariamente apenas por um dia, talvez por várias semanas haveriam encontros, né, e as pessoas colocariam soluções, ideias sobre esses problemas de urbanização, essas propostas, né. Então, primeiro a gente vê um ponto que é a questão do tempo, né. Então, em uma sociedade que prevê a democracia direta, prevê a não existência de líderes para resolver os problemas, ou seja, prevê que todas as pessoas resolvam os problemas, né? Então, é necessário que haja tempo para isso, né? Porque na democracia representativa, que existe também junto com o capitalismo retira esse tempo, né, das pessoas, né? Com a exploração do trabalho, a exploração da mão de obra. Então, as pessoas ficam com pouco tempo, porque elas estão sendo exploradas na sua mão de obra, estão perdendo um tempo imenso no trânsito, etc. E tem pouco tempo, então, para se dedicar à política, né? Um outro ponto é o patriarcado. Por exemplo, o patriarcado, os homens que estão nos espaços de tomada de decisão, onde tem poucas mulheres ou nenhuma mulher, né? Nesses espaços, então, por que os homens têm essa possibilidade, inclusive, de estar nesses espaços, né? Porque eles estão explorando a mão de obra das mulheres, né? As mulheres, então, ficam com várias jornadas de trabalho, né? Não apenas os seus trabalhos, né, principais, mas também o trabalho doméstico e o trabalho de cuidados, né? Então, tem várias análises também sobre isso, que o que proporciona que os homens possam se dedicar à política é essa exploração do tempo das mulheres. As mulheres ficam sem o tempo para se dedicar à política. Então, voltando à questão da participação direta, é necessário também que haja uma reorganização social, né, econômica, para que as pessoas tenham o tempo necessário, né, para se dedicar e também não estejam sofrendo, né, violência, né, porque se a gente vê no patriarcado, as mulheres, além da violência de não estarem, né, nos espaços de tomada de decisão, elas sofrem várias outras violências que ocorrem, né, no sistema patriarcal, e essas violências, por si só, já dificultam a disposição, a participação das mulheres
nos espaços públicos, pois elas estão o tempo todo despendendo energia para sobreviver, né, para lidar com essa violência. Assim a gente vê com outros grupos também. O racismo, por exemplo, no Brasil também faz o mesmo, né? Então as pessoas negras, as pessoas indígenas estão já há muito tempo, há muitos séculos, né, no Brasil, despendendo uma energia extra para sobreviver, né, devido às violências que elas sofrem, e todo esse tempo, né, que elas, né, despendem para essa sobrevivência contra a violência poderia, né, ser utilizado no espaço da política, no espaço do coletivo, pois a política, ela atualmente, né, imbricada com o patriarcado, com o capitalismo, com os regimes de poder, ela retira dos espaços de tomada de decisão, né, as pessoas, os grupos que estão sendo ali explorados, dominados, né, violentados de alguma forma. Então, por isso que a gente vê no Brasil e na maioria, né, de todos os países do mundo que são homens, né, nos espaços de tomada de decisão. No Brasil, especificamente, são maioria de pessoas brancas, né? Então, a gente vê que todos esses regimes, essas redes, né, sociais, elas estão interligadas, né? Então, quando a gente pensa na democracia direta, em um mundo sem líderes, a gente pensa num mundo igualitário, né, no sentido de igualdade de direitos, né, um mundo onde não haja violência, onde não haja injustiça, né? Então, voltando ao exemplo, então, dos núcleos, né? Esses núcleos, então, as pessoas, então, estão debatendo sobre a urbanização da cidade. Vamos supor que tenha, sei lá, 100 núcleos de 200 pessoas, só um número hipotético. Esses 100 núcleos vão debater esse tema. E cada núcleo vai chegar a uma proposta diferente, né? Com argumentos diferentes. E como que esses argumentos vão todos se relacionar, né? Se não tem existência de líderes. Então, na proposta federativa, né, anarquista, uma das ideias é que então haja delegados, né, ou delegadas, ou seja, cada núcleo vai escolher uma ou duas pessoas que vão transmitir esse debate que ocorreu nessa base para outros delegados, né, de outros núcleos. Então a gente transforma esse número de milhares de pessoas em um número menor, representado de certa forma, mas não é uma noção de representação da votação do político, mas é uma noção mais de delegados que transmitem essas ideias. Então esses delegados vão concentrar de certa forma esse debate que ocorreu na base e vão se encontrar em um novo núcleo, né, para transmitir para os outros delegados qual foi o debate que ocorreu ali no seu núcleo, né, no seu grupo. Ou seja, não é como o político que tem uma liberdade para tomar decisões de acordo com a sua opinião, de acordo com a opinião do seu partido, ou enfim, do seu grupo, da sua base, de certa forma social, mas de uma forma mais difusa, né? Tem uma relação direta. Então, o meu núcleo de 200 pessoas chegou a essa conclusão. O outro delegado, então, responde, o meu chegou a essa conclusão. E vai haver um debate entre esses delegados a partir das visões que já foram defendidas nessa base, né? Então, e pode haver ainda um terceiro encontro vamos supor que esses delegados ainda não tenham formado um núcleo só, eles formaram vários núcleos, de novo, mas com um número menor do que a base, né? Uma coisa que vai diminuindo em número. E vamos supor que a gente tem uma terceira camada que reúne ainda então o último grupo de delegados dos delegados, né? Para, de certa forma, e vai repassando esse debate ocorrido na base para que seja possível um encontro, porque, novamente, é muito difícil fazer uma assembleia de 100 mil pessoas. Então, esse sistema vai ocorrendo em etapas para que as decisões tomadas na base sejam transmitidas para um número menor de pessoas que vão, então, realizar as ações de acordo com o que foi debatido na base, né? É uma proposta possível, né? Então, existem várias propostas que podem aprimorar essa proposta. Caso ali no ponto final da etapa final, dessa terceira etapa, a decisão não seja tomada e não se chegou a um consenso, enfim, necessário, né, para tomar aquela decisão, a decisão pode voltar de novo para a base, de acordo com os debates realizados nessas etapas 2 e 3, né? Então, de forma a tomar a decisão, e depois volta de novo para os delegados, ou seja, é um processo de debate, de aprofundamento, né, das questões, né? Então, coisa que a democracia retira, a existência dos líderes retira
né, da sociedade, porque então coloca que os líderes que vão, né, a sua forma, né, decidir, né. Então, concluindo, né, a existência de um mundo, né, sem líderes seria um mundo onde as pessoas, né, participariam ativamente da tomada de decisões, né, sobre o coletivo. E essa tomada de decisões, ela prevê, para que ela aconteça, é necessário que haja debate, reflexão, tempo, né, é necessário para esse debate e disponibilidade das pessoas para o debate, ou seja, né, para ouvir, para falar, para se posicionar. E aí entra um outro debate que são as relações, né, interpessoais. Então, a gente pode pensar na questão da assertividade, na questão do posicionamento. Tem várias questões sobre isso que a gente pode falar em um outro momento, que é importante que essas habilidades sejam desenvolvidas, né, para que o debate ocorra, né. Então, é isso que eu queria falar, né, por hoje. Então, o mundo sem líderes é um mundo onde há ampla participação de todas as pessoas nos processos de tomada de decisão da sociedade. Deixo essa ideia para hoje e até a próxima.